Quantas vezes você já confundiu fé com controle? A gente acha que crer é ter tudo sob domínio, como se fé fosse sinônimo de previsibilidade. Só que a fé verdadeira começa justamente quando o controle acaba. O problema é que o ser humano tem medo do imprevisível, medo do que não dá para prever, medo de não saber o que vem depois. E esse medo, quando cresce, corrói a alma por dentro. Você tenta segurar os pedaços, justificar para si mesmo que ainda tem o comando, mas no fundo sabe que perdeu o eixo. É nesse ponto que muitos param de orar, achando que Deus se calou, quando na verdade, Ele só está esperando você soltar. Há um versículo que expressa esse limite. Salva-me, ó Deus, porque as águas subiram até o meu pescoço. Salmo 69:1. Isso não é poesia bonita, é desespero real. É o grito de quem chegou no limite e reconheceu: eu não dou conta mais. E talvez você também esteja nesse ponto, tentando nadar contra uma correnteza que não foi feita para ser controlada, mas entregue. Porque o controle é uma ilusão disfarçada de segurança. Ele te dá a falsa sensação de domínio, mas na verdade é uma prisão emocional. Você acorda tentando prever o que pode acontecer, evita riscos, calcula tudo, e mesmo assim algo foge do previsto. E quando isso acontece, não é o fim, é o chamado. O convite silencioso de Deus para você parar de lutar contra o que não depende mais de você. Porque o coração que tenta controlar tudo, na verdade, tem medo de ser esquecido. Acha que se não estiver no comando, Deus vai esquecer de agir. Mas o controle não é sinônimo de cuidado, é sinal de desconfiança. E Deus não opera onde há desconfiança. Ele se move no espaço que o controle deixa vago, naquele exato instante em que você finalmente admite: eu não sei, eu não posso, eu não consigo. E quando você solta, algo acontece. O chão não desaparece, o caos não te engole. Pelo contrário, a alma finalmente para de guerrear contra o inevitável. O caos se acalma, não porque o mundo mudou, mas porque você parou de tentar ser o Deus da sua própria história. Talvez seja isso que ele está te ensinando há tempo. Parar de lutar com as próprias mãos, o que só pode ser resolvido nas mãos dele. Porque fé não é saber o que vem. É continuar respirando mesmo quando o controle já foi embora. Agora, antes de continuar essa reflexão, quero te pedir algo muito simples. Deixe nos comentários o seu pedido de oração, porque nós oramos por cada um de vocês. Se inscreva no canal Jesus Flix, para não perder nenhuma mensagem que pode transformar seu coração. E se quiser se aproximar ainda mais da nossa comunidade, entra no grupo do WhatsApp pelo link na descrição. Lá também estão os produtos oficiais do canal, e cada compra é uma forma de ajudar essa missão a continuar levando a palavra de Deus a mais pessoas. Deus está no comando. Agora é hora de soltar o controle e começar a entender o que isso significa. Você já percebeu como o medo de perder o controle faz a gente acreditar que está no comando de algo que, na verdade, nunca esteve nas nossas mãos? É um engano sutil. Parece responsabilidade, mas é ansiedade disfarçada de prudência. A gente diz que está se organizando, que está sendo sábio, que só quer garantir que tudo dê certo. Mas lá no fundo é medo. Medo de ser surpreendido de novo. Medo de ser ferido outra vez. Medo de confiar e não ver resultado. E é aí que o coração começa a entrar em colapso. A mente vira uma máquina desregulada, girando sem parar. Você ensaia conversas que nunca vão acontecer. Cria respostas para perguntas que talvez ninguém faça. Planeja saídas para caminhos que Deus nunca te mandou trilhar. E quanto mais força você faz, mais rápido o controle escapa, como areia molhada escorrendo entre os dedos. O esforço que era para proteger começa a te esgotar. O controle, que parecia te manter firme, te adoece. E é nesse ponto que Deus fala, não com trovões, mas com silêncio. Por que você está tentando ser eu? Essa pergunta corta fundo, porque ela não vem como acusação, vem como lembrete. Há coisas que não foram feitas para serem entendidas, foram feitas para serem vividas. Como está escrito em Eclesiastes 8:17. O homem não é capaz de compreender todas as obras de Deus. Essa verdade pode ser dura, mas é libertadora. Enquanto você tenta entender tudo,
Deus está agindo nas partes que você nunca alcançaria com o raciocínio. Ele trabalha onde o seu entendimento não chega. Mas o coração humano resiste. Ele quer garantias, quer provas, quer lógica, quer que tudo faça sentido antes de se entregar. Só que essa exigência de certeza transforma a fé em ansiedade. Porque o coração não foi criado para controlar. Foi criado para confiar. O que mata por dentro não é o desconhecido. É o esforço de tentar prever cada passo antes de dar o primeiro. É o medo de não saber o amanhã, que acaba roubando a paz do hoje. E quando a alma tenta assumir o papel de Deus, o cansaço vira inevitável. Há uma fadiga que não vem do corpo, vem da alma, da tentativa exaustiva de manter uma vida previsível. O coração que tenta entender tudo se torna pesado, e até o amor começa a perder a leveza. A oração vira cálculo, a espera vira tortura, e até a fé vira tensão. O peso invisível do controle é o mais destrutivo, porque ele não aparece, mas você sente. Em cada respiração curta, em cada madrugada sem sono, em cada pensamento que insiste em tentar resolver o que só o tempo pode amadurecer. E Deus, no seu amor paciente, observa. Ele espera o instante em que você se cansa o bastante para finalmente soltar. Soltar não é desistir, é reconhecer os limites. É entender que o imprevisível não é inimigo, é parte do milagre. Enquanto você tenta desenhar cada curva do caminho, Deus já preparou o destino inteiro. Ele não te pede perfeição, te pede coragem para confiar. Porque o controle é o peso que te prende, mas a confiança é a asa que te liberta. E talvez Deus esteja usando esse momento, sim, esse que parece tão confuso, para ensinar o que você ainda não aprendeu. Que a fé só floresce quando o controle morre. E quando isso acontece, o coração finalmente respira alívio. Há momentos em que Deus parece em silêncio. Nenhuma resposta, nenhuma mudança, nenhum sinal. E é nesse silêncio que muitos perdem a fé, acreditando que Deus os esqueceu. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. É o tempo em que Ele trabalha de forma invisível, preparando o terreno para o que você ainda não está pronto para receber. Lembra de quando Jesus dormia no barco enquanto a tempestade ameaçava os discípulos? Marcos 4, 35, 41. Eles entraram em pânico, gritaram, tentaram acordá-lo. Mestre, não te importa que pereçamos? Mas Jesus estava em paz, porque sabia que a tempestade não tinha poder para afundar um barco onde ele estava presente. O silêncio dele não era descuido, era domínio. Enquanto o vento soprava, ele estava ensinando os discípulos a confiar mesmo quando o céu não fala. Deus usa o silêncio para provar se a sua fé está baseada na presença visível dos milagres ou na certeza invisível da promessa. É fácil crer quando tudo se move, mas é no silêncio que ele separa os que o buscam apenas pelo que ele faz, daqueles que o amam por quem ele é. Talvez hoje o teu coração esteja cansado de orar e não ver resposta. Mas entenda, Deus não está te ignorando, Ele está te lapidando. Cada segundo de espera está moldando em você a paciência, a confiança e a fé que serão necessárias para sustentar o que Ele vai entregar. Se Ele te deu uma promessa, Ele não se esqueceu, apenas está te preparando para não desperdiçá-la quando chegar. A espera dói, mas é nela que a raiz da fé se aprofunda. É quando você não vê nada que Deus mais trabalha. A borboleta luta dentro do casulo porque precisa da força adquirida na resistência. Se alguém tentar ajudá-la, ela morre. Assim é com você. O silêncio de Deus é o casulo da tua fé. Não desista nesse tempo de quietude. O céu não está em pausa, está em construção. Deus ainda está escrevendo a tua história, e quando Ele falar, vai ser com uma voz que muda tudo. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, mesmo no silêncio, eu confiarei em Ti. E aproveita para se inscrever no canal, pedir sua oração nos comentários e entrar no grupo do WhatsApp. Lá compartilhamos palavras exclusivas e momentos de intercessão. Que Deus te fortaleça enquanto você espera.
Você já percebeu que às vezes Deus não muda a situação de imediato, mas muda você dentro dela? Porque antes de transformar o cenário, Ele precisa transformar o coração. Muitas pessoas pedem a libertação, mas não estão preparadas para o que virá depois. Deus não quer apenas te tirar do deserto. Ele quer fazer de você alguém que nunca mais será o mesmo depois de atravessá-lo. Olha o que aconteceu com José. Deus lhe deu sonhos grandiosos, mas antes de cumprir, o levou ao fundo do poço, à prisão e à rejeição. Tudo parecia o contrário da promessa, mas o Senhor não havia esquecido. Ele estava lapidando um governador dentro de um prisioneiro. Cada injustiça sofrida, cada lágrima derramada e cada espera silenciosa era parte do processo que o conduziria ao trono do Egito. Quando o tempo de Deus chegou, ninguém pôde impedir. E é assim com você também. Talvez o que hoje parece o fim seja apenas a introdução do que Deus está prestes a fazer. Ele reescreve histórias. Ele transforma o deserto em caminho, o vale em altar, a dor em propósito. O inimigo achou que o sofrimento te mataria, mas Deus vai usar exatamente isso como testemunho. Porque o que é escrito pelas mãos dele não termina em derrota, termina em glória. Não tenha medo de perder o controle. Às vezes, o que parece desordem é Deus desmontando a tua velha estrutura para erguer algo novo e inabalável. Quando ele muda o rumo, é porque está te conduzindo a algo que você não teria coragem de buscar sozinho. Então, pare de tentar entender tudo e apenas confie. O autor da tua vida ainda está escrevendo. E ele nunca entrega uma história inacabada. Quando tudo parecer perdido, lembre-se: Deus não apenas restaura, ele recria. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morte é o mesmo que pode soprar vida em tudo o que você acha que acabou. Escreva nos comentários: Deus, reescreve minha história com o teu propósito. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe essa palavra e entre no grupo do WhatsApp, porque ali nós caminhamos juntos em fé. Talvez você esteja se perguntando: por que tanta luta se eu tenho andado com Deus? Mas o que você não percebe é que o fogo que te cerca não veio para te destruir, e sim para te refinar. O ouro verdadeiro não teme o calor, porque ele sabe que o fogo só revela sua pureza. E é exatamente isso que Deus está fazendo na tua vida agora. Ele está tirando as impurezas, queimando o medo, removendo o que não vem dele, para que a glória dele se manifeste por completo. Você não foi esquecido. Você está em processo. E o processo de Deus sempre termina em promessa. O tempo que te machucou vai se tornar o mesmo tempo que te moldou. Aquilo que parecia perda vai ser lembrado como o caminho da tua vitória. Porque Deus não desperdiça lágrimas, cada uma delas está registrada diante dele, e no tempo certo ele responderá com dupla honra. A Bíblia diz em Abacuque 2:3, ainda que demore e espere, porque certamente virá, não tardará. Essa é a palavra para o teu coração hoje. A promessa ainda está de pé. Deus não mudou de ideia a teu respeito. Ele não desistiu dos planos que traçou para você antes mesmo de você nascer. A tua vida não está fora de controle. Está nas mãos daquele que controla o tempo, o vento e o impossível. Então feche os olhos e ore comigo. Senhor meu Deus, eu te agradeço porque mesmo quando não entendo, tu estás comigo. Mesmo no silêncio, tu trabalhas. Mesmo nas lágrimas, tu me moldas. Hoje, eu te entrego o meu cansaço, minhas dúvidas e minhas esperas. Reescreve a minha história, Senhor, com o teu propósito. Que a tua vontade se cumpra na minha vida e que a tua presença nunca se afaste de mim. Em nome de Jesus. Amém. Agora respire fundo. O que Deus começou, ele vai terminar. E quando esse tempo passar, você vai olhar para trás e dizer: valeria a pena cada lágrima, porque Deus me fez mais forte, mais sábio e mais parecido com Ele. Se essa palavra tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu creio que a promessa ainda está de pé. E não esqueça, peça sua oração nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de fé
E confira os produtos e o grupo do WhatsApp na descrição. É por lá que você pode nos ajudar a continuar levando a palavra a mais vidas. Deus ainda está escrevendo o teu final. E será glorioso.